Quando o assunto é ficar bem informado, eu venho aqui, na Farmatec. Essa farmácia que é excelência em manipulação aqui em Porto Alegre. Hoje a gente vai bater um papo com o Pedro, ele que é responsável pela pesquisa e desenvolvimento dos produtos aqui da Farmatec. A gente vai saber um pouquinho mais sobre quais ativos as gestantes podem consumir. E também aquele suplemento ideal para quem vai bastante à academia. E tem muito mais. Quer ficar com o cabelo bonito, com as unhas? O Pedro vai nos contar tudinho. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Dicas da Gigi. Vem comigo. Bom, vocês sabem que aqui na Farmatec, toda vez que eu venho, eu aprendo algo novo, né? Pois é, hoje meu bate-papo vai ser com ele, com o Pedro, ele que é responsável pela pesquisa e desenvolvimento dos produtos aqui da Farmatec. Tudo bem, Pedro? Tudo certo contigo? Tudo ótimo. Quero saber o que eu vou aprender hoje aqui contigo. Então, eu pensei em falar de ativos para gestante, né? Porque a gente tinha uma crença muito antiga de que gestante não podia usar nada. Né, de que não podia cuidar do cabelo, cuidar da pele, cuidar da saúde. E hoje a gente tem no mercado magistral uma série de ativos, de cosméticos que são liberados para gestação. Olha que interessante, e é um assunto muito bem delicado também, né? Porque as gestantes ficam muito preocupadas. Sim, inclusive o próprio médico às vezes fica com ressalvas, com algumas prescrições por não conhecer ativos, né? Por não saber se pode ser prescrito ou não. E realmente é um assunto muito delicado, né? Ninguém quer se expor, né, um risco, alguma coisa assim, mas também tem toda a questão da estética, muitas vezes, também da saúde, que acabam ficando em segundo plano, né, porque a gente sabe que às vezes a gestação causa desconfortos, a mulher não tem tempo de ir no salão, né, vira madrugada acordada, e isso vai mexendo na autoestima, né. Claro, o ritmo de vida muda completamente, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem uma gama de ativos, de suplementos muito grandes, que a gente consegue utilizar na gestação e na lactação com segurança. Por exemplo, cita um aí pra gente. Vamos supor, melasma, né, que é muito comum, a gente sabe, o pessoal de casa vai se relacionar com isso, melasma durante a gestação. Quem já tem ou estoura, né, ou piora muito, ou desenvolve. Então a gente tem ativos como, por exemplo, o Bioblank, tá, que é um extrato derivado da oliva, que ele é aprovado tanto para gestante quanto para lactante para ajudar a reduzir aquela mancha de melasma por via oral, né? Então a gente toma ele e não tem perigo nenhum da mulher suplementar. Nem, né, se está amamentando ou não tem problema. Que maravilha isso, hein? Que notícia maravilhosa essa para as gestantes, né? Porque acaba sendo até natural, né? Sim, é um produto natural. Ele é importado da França, né? Tem uma padronização diferente. E aí, por conta disso, o fabricante também atesta, né? Então, a gente só recomenda produtos para gestante que são atestados pelo fabricante, né? Que tem os testes de segurança. Então, a gente consegue trazer isso para o mercado magistral e para o consumidor final para melhorar essa qualidade de vida. Com certeza, né? E o que mais, Pedro, me conta? O que mais que as gestantes podem consumir? Vitamina C, por exemplo, a gente tem várias formas de vitamina C de uso tópico que são aprovadas para gestante. A gente tem tratamentos para estria, que a gente sabe também que dependendo da quantidade de colágeno na pele, né, conforme os meses vão passando, a pele acaba rasgando e vem a estria. Então a gente tem inclusive um ativo chamado hidroxiprolizilane, que muito tempo atrás o Ivo Pitangui fez um trabalho com gestantes usando esse ativo, mostrando redução no tamanho da estria e melhora na pigmentação dela. Como é que é o nome dele? Me repete aqui, porque, olha, eu não sou gestante, mas na verdade, tenho estrias, gente, daqui já gostei de saber disso. Me repete, Pedro, por favor. É hidroxiprolizilane, é um silício associado a uma molécula que melhora a regeneração da pele. Olha, bom, já quero, né? Já quero. E o que mais? Conta aí. A gente também tem ativos para o cabelo, né? Então, a gente tem o Keranat. O Keranat, ele tá super em alta por uma questão da excelente resposta clínica que a gente tem. O que é o Keranat? É um primo do painço, né, do alpiste, em que eles encapsularam um óleo,
E através dessa encapsulação do óleo, ele consegue chegar lá no bulbo capilar, tão e unicamente no bulbo. Então, assim, não cresce pelos em outras partes do corpo, como o caso do minoxidil, que pode acontecer, que infelizmente o minoxidil a gente não pode utilizar na gestação, mas o Keranite a gente pode tanto na gestação quanto na lactação, que é muito comum a mulher se queixar de eflúvio telógeno, né? Fica com o cabelo mais fino, começa a ter mais queda. Sim. Então a gente pode usar o Keranite. Ele melhora a ancoragem do fio na raiz, né? Por aumento da quantidade de colágeno nessa raiz do bulbo. Aumenta a força de tração e acelera o crescimento. Bom, e a diferença dele, então, para o minoxidil seria apenas essa de não crescer pelos em outros lugares, digamos assim? Não, eles têm mecanismos diferentes, né, aplicações um pouco diferentes e também complementares. Né, o que a gente gosta muito de falar aqui na farmácia é que o minoxidil é o adubo. Né, então ele favorece muito bem o crescimento, né, tem uma resposta clínica fantástica. Rápida, né? E rápida, exatamente. Quem usa em casa sabe muito bem que o minoxidil é um fármaco de escolha maravilhoso. Mas o Keranite traz essa contrapartida de aumentar a força de ancoragem no bulbo e melhorar também a textura do fio, por aumentar a queratinização do fio. Olha só, gente. Que interessante isso, né? Porque eu sou usuária aqui do minoxidil, preciso dizer isso, mas já tô achando bem interessante, né? E eu posso parar, por exemplo, eu tomo minoxidil, tô tomando, né, com uma certa frequência. E eu posso parar e mudar pro Keranite sem problemas? A gente vai ter uma diferença de resposta, tá? Porque o ideal seria tratar os dois, né? Fazer o uso dos dois juntos. Porque daí o Keranite vai melhorar essa ancoragem do fio e melhorar a qualidade da fibra, enquanto o minoxidil estimula o crescimento de uma forma mais robusta. Então tá, então um não substitui o outro. Isso, ele não substitui o outro, eles são complementares, mas no caso das gestantes, a gente pode entrar com o Keranite. Isso, daí a gente consegue melhorar esse eflúvio telógeno sem essas contraindicações do minoxidil. Muito bem, Pedro. E eu sei também que tem um outro queridinho aí do momento, para quem gosta muito de malhar, né, Pedro? Como é que é o nome desse? É o Sindura, e esse eu sou muito suspeito para falar. Sindura, olha só. É, Sindura, sou muito suspeito para falar. Inclusive, eu tô... todo mês que passa, eu digo, eu vou parar agora. Vou parar agora. Eu já fiz mais 30 dias, vou pro 6º mês. Porque ele é um suplemento realmente fantástico. Ele, assim, trouxe resultados muito positivos para mim. Quem começou a tomar por minha recomendação também percebeu. Assim, em questão de 30 dias, a gente aumenta muito a força e o número de repetições na academia. Eu tive aumento de massa magra, eu tive redução de massa gorda. Então, assim, é um ativo realmente muito interessante, me surpreendeu muito positivamente. Mas é para quem é rato de academia, quero te dizer, ou aquela pessoa que costuma assim, ir 2 vezes por semana, mais ou menos, na academia, pode tomar também? Pode, mas assim, o que os trabalhos mostram é que pelo menos 4 vezes na semana. É para quem é mais assíduo. Entendi. Né? Que quem realmente vai lá e se dedica. Porque como tu vai ter vai aumentar a carga, vai aumentar o número de repetições, então é mais interessante que tu tenha uma frequência junto. Daí, por consequência, a gente tem mais massa magra, a gente consome a massa gorda. Claro, e a gente percebe a diferença, deve perceber a diferença mais rápido, né? Assim também. Sim, exato. Acho que eu mesmo, assim, por experiência, em torno de 40 dias eu comecei a perceber redução na circunferência abdominal. Isso é maravilhoso, né? E ele é em pó ou ele é em cápsula? Ele é em cápsula. Geralmente dão 2 cápsulas a dose. Eu tomo de manhã, todos os dias, bem regradinho, bem bonitinho. E mas tu tem que tomar perto de refeição? Como é que funciona? Eu gosto de tomar após o café da manhã. Eu deixo fixo após o café da manhã para o estômago estar mais forrado. Algumas pessoas podem sentir desconforto gástrico, então é melhor sempre o estômago forrado. Muito bem, Pedro. Olha, viu? Estão dizendo que aqui a gente sempre sai com algum assunto novo, né? Eu adoro me informar aqui na Farmatec. Pedro, eu queria agora que tu fosse comigo, sabe aonde? Invadir o laboratório para ver o que o pessoal tá fazendo. Vamos lá? Vamos sim.
Bom, agora eu e o Pedro vamos invadir ali o laboratório, então, aqui da Farmatec, para ver o que as meninas estão preparando lá dentro. Também eu quero entender aí o tempo, né, de preparo desses ativos que o Pedro comentou antes. Mas para entrar lá, eu tenho, é claro, colocar o jaleco e também aquela touquinha, a nossa touquinha. Vamos lá? E agora, então, devidamente paramentada, a gente vai entrar, então, lá no laboratório, né, para ver o que a Patrícia e a equipe dela estão produzindo hoje. Vocês vêm comigo. Bom, agora o Pedro, então, vai me levar para invadir o laboratório de semissólidos e líquidos. E depois, né, vocês pensaram que era só um laboratório? Não, são 2 laboratórios hoje. Esse de semissólidos e líquidos e o outro? De sólidos. Opa, o que acontece nos sólidos? A gente produz as cápsulas, os sachês, os comprimidos de minoxidil, são todos produzidos no outro laboratório. Então tá, e agora nesse que a gente vai visitar? Aqui a gente produz o que a gente chama da dermato. Né? Então são géis, cremes, loções, o gloss, o gel transdérmico, o filme oro-dispersivo, os chocolates. Tudo aquilo que a gente adora, né? Então vamos lá, Pedro? Vamos lá. Bom, agora então eu tô aqui com a Patrícia, ela que é responsável pelo laboratório de semissólidos e líquidos aqui da Farmatec. Tudo bom, Patrícia? Tudo bom, Gigi? Tudo. Estamos aqui de novo, né, Patrícia? Mas hoje eu queria, na verdade, que tu comentasse o que a gente viu que a Gabriela estava ali manipulando algo, né? Algo. Eu queria que tu explicasse o que ela está fazendo. Ela está fazendo um filtro solar ultra seco FPS 66. É uma super proteção agora para o verão, para todo tipo de pele. E é isso. Maravilhoso, né? A gente precisa com esse verão, com esse sol do jeito que tá, né? Sim, a gente tem que se cuidar demais, né? E a gente proporciona, então, vários tipos de filtro para vários tipos de pele, né? Uma maravilha, né? Maravilha, assim. E eu acho também que eu ouvi falar aqui, acho não, tenho certeza que eu ouvi falar, que tem um outro creme específico para cirurgia plástica. Tem, se chama creme GB. O Pedro pode explicar bem para vocês como é que ele funciona, né, Pedro? Então, o creme GB, a função dele é melhorar a reperfusão. Né? Pós-cirurgia plástica, às vezes o cirurgião plástico coloca o taping, que a gente chama, e por baixo a gente não sabe como é que está esse tecido. Então, o creme GB ele foi desenvolvido, né, com o cirurgião plástico, o Juliano Bolli, e ele melhora a reperfusão, evita a necrose, melhora a cicatrização tecidual. Então, assim, ele é um grande aliado para quem faz cirurgia plástica. Muito bem, gente, viu? Aqui na Farmatec, essas meninas e meninos não param. Só coisas boas pra gente. E agora, então, a gente vai lá conhecer o laboratório de sólidos, gente. O laboratório que faz as cápsulas, os sachês que o Pedro aqui falou. Vamos lá? Pedro, eu tô vendo aqui que a Suzana tá fazendo um ativo. É isso? Isso, é o que ela está preparando, na verdade, é o Keranat. Ah, o que a gente comentou lá. Que a gente acabou de comentar, exatamente. O Keranat, ele é uma forma líquida, né? Já que ele é um óleo, né? Microencapsulado. E ela está usando uma micropipeta de precisão, porque daí assim a gente consegue fazer com que a quantidade por cápsula seja exatamente igual. Então é um método que a gente desenvolveu aqui para aumentar a precisão e a gente conseguir fazer uma manipulação mais fidedigna, né? Com a prescrição e ter essa uniformidade de dose. Muito bem. E quando, por exemplo, eu faço o pedido, tá, do Keranat, em quanto tempo ele fica pronto, mais ou menos? Em torno de 48 horas o pedido está liberado. Muito bem. Então, olha aí, ó, vale a pena, hein? Keranat, guarda esse nome, revolucionário. Maravilhoso. Bom, Pedro, eu tô escutando aqui o pessoal dando umas batidinhas aqui no tabuleiro. O que é isso? Isso, esse chama-se o processo de compactação,
que acontece? Às vezes o volume de pó é muito grande e pra gente evitar de colocar numa cápsula maior, a gente literalmente bate o tabuleiro, porque assim a gente faz com que o pó vá se assentando dentro da cápsula e ele compacta, e daí a gente consegue deixar uma cápsula menor. Ao invés de, né, às vezes os pacientes têm dificuldade de deglutir, ou é uma quantidade muito grande de pó, a gente vai batendo dessa forma, vai compactando esse pó e ele cabe numa cápsula um pouco menor. E aí todas as cápsulas ficam iguais também, né? Sim, exatamente. A gente consegue deixar o peso uniforme entre todas elas, porque é pré-calculado esse volume antes, né? E depois a gente verifica na balança, mas a gente deixa as cápsulas com quantidades uniformes. Muito bem, muito bem. Bom, Pedro, aqui do lado eu tô vendo que é a sala do controle de qualidade, é isso? Isso mesmo, bem aqui. E como é que funciona esse processo? Então, assim, o controle de qualidade é responsável por a gente fazer o recebimento das matérias-primas. A gente faz testes que as RDCs exigem, né? Porque a matéria-prima chega com um laudo do fabricante. E a gente tem que fazer alguns testes para ver se o nosso resultado bate com aquilo que o fabricante está nos informando. Então, é uma segurança mais para o paciente. Né? Depois que essas matérias-primas chegam, elas ficam em quarentena. Né? Porque a gente tem que fazer esses testes, alimentar no sistema diversas informações, densidade, fator de correção, isso é um ponto muito importante, porque às vezes o paciente diz, hoje minha cápsula veio maior do que na versão anterior. Por quê? Os fatores de correção variam de acordo com o lote, de acordo com o ativo que a gente está usando. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 11, isso vem no laudo, a gente testa e a gente corrige conforme esse valor informado. Então a gente tem essas alterações, às vezes, de tamanho de cápsula por conta disso. Entendi. E eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta, que é uma curiosidade minha. Assim, muitas vezes a gente tem o costume de tomar um medicamento, assim, medicamento não, mas um suplemento contínuo, tá? E aí, às vezes, vem uma cor de cápsula diferente de uma partida de um mês para o outro, coisa do gênero. Não influencia em nada, né, o que tem dentro. Não, em absolutamente nada. O que acontece é que, às vezes, a gente trabalha com a disponibilidade de cápsulas que tem. Às vezes vai ser bordô, às vezes vai ser bordô e branca, às vezes vai ser rosa, às vezes vai ser incolor, a menos que, né, o prescritor peça. Cápsula gastro-resistente, cápsula incolor, cápsula vegetal, cápsula de tapioca. Aí a gente vai, ou até mesmo o próprio paciente, né? Então daí a gente vai seguir aquele pedido que foi feito. Caso contrário, vai na disponibilidade. Entendi, porque tem pessoas às vezes que ficam preocupadas, né? Que estão acostumadas sempre a cápsula verdinha, por exemplo. Tá sempre verdinha, verdinha, verdinha. Chega um dia, ela mudou de cor. Sim. Né? E acho que não é a mesma coisa, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é a mesma coisa. Muito bem. Bom, o Pedro já montou aqui um cafezinho pra gente, mas antes de tomar o cafezinho propriamente dito, eu quero, Pedro, te fazer uma pergunta, bem importante, inclusive, porque desde a pandemia a gente sabe que as pessoas vêm se cuidando cada vez mais, tentando manter a imunidade em alta, né? O que vocês... qual é a tua dica, na verdade, para que isso aconteça, né? O que vocês podem oferecer aqui na Pharmatec para a gente estar sempre blindada, né? De preferência, assim, contra muitas coisas aí que vem agora inverno, vem um monte de coisa pela frente, né? A gente não sabe, enfim. Então, Gigi, eu gosto muito de probióticos. Né? Os probióticos são cepas de bactérias positivas, né? De bactérias positivas para o corpo, né? Que trazem saúde, benefício. É uma das armas com o maior número de publicações científicas que a gente tem no mercado. Né? Então, basicamente, assim, o que eles vão fazer é restabelecer a nossa flora intestinal, né? Nossa microbiota intestinal, para que patógenos não consigam fazer invasão. Então, probióticos, assim, é a minha primeira escolha, dentre o que a gente tem disponível. A gente também pode contar com coisas mais clássicas. Própolis, gengibre, fibras, porque fibras daí são pré-bióticas, ou seja, elas funcionam como alimento para essas bactérias positivas, boas, para elas se proliferarem e terem um ambiente bom para conseguir exercer a função delas. A velha e clássica vitamina C,
né, que também tem vários artigos publicados mostrando em melhora de quadros virais e quadros bacterianos. Zinco, também um mineral super importante envolvido na resposta imunológica. Então, a gente pode pensar assim num combo, né, unir todas essas substâncias, né, todos esses ativos, para poder blindar. Eu sei que vocês aqui embaixo, às vezes encontram ali na recepção aqui da Farmatec, tipo um coquetel, né, de coisas boas, assim, pra gente poder reforçar um pouco essa imunidade, né? E tudo isso que tu falou tem dentro desse combo. Ali embaixo a gente deixa pronto geralmente o quê? Um gengibre, com um pouco de própolis, vitamina D e vitamina K, porque a gente sabe, especialmente aqui no sul, a gente não tem o hábito de pegar sol, né? Então a vitamina D tá sempre lá no pé. E uma vitamina D baixa reflete uma imunidade ruim, além de toda a questão de saúde óssea. Então a gente deixa pelo menos isso pronto ali para os pacientes, né, para os clientes chegarem em loja e já começarem o tratamento para melhorar essa imunidade, reduzir quadros de alergia. Também aqui, especialmente em Porto Alegre, quem sabe, quem mora aqui e sofre de rinite como eu, sabe que a quantidade de árvores e pólen, né, então a gente também consegue reduzir processos alérgicos e inflamatórios utilizando esse tipo de substância. Importante isso, viu, gente? Então tá. Pedro, então vamos ao nosso café aqui, né? Vamos fazer um brinde aqui a tudo isso. Saúde! Gente, Pedro preparou aqui pra mim, olha, um café com silício, Pedro. Exatamente, o meu maravilhoso, amado, querido silício, né? Tu bem sabe, toda vez que tu vem aqui eu sempre falo, tomo silício todos os dias. O que o silício faz? Ele é uma molécula fundamental para a gente conseguir estruturar bem um colágeno de qualidade. Então melhora a firmeza, melhora a qualidade das unhas, melhora o crescimento do cabelo, deixa o cabelo também mais maleável, mais bonito. Então, assim, que eu sempre digo que o meu feijão com arroz, né, envolve uma dose de silício por dia. Viu só, gente? Me vendo e aprendendo, hein, Pedro? Coisa maravilhosa esse café, tá delicioso. Ó, então, obrigada por tudo hoje, né? Por todas essas dicas e informações preciosas, que eu sei que o pessoal de casa também adorou. E agora a gente precisa brindar novamente, porque não é todo dia que a gente tem, né, essa fonte aqui de informações ao lado. Claro que eu não posso sair daqui da Farmatec sem minha dose de colágeno diária, né? Porque essas gomas aqui são demais, né, Pedro? São maravilhosas, inclusive quando eu falei do silício, né, do meu feijão com arroz, o colágeno não está incluído. Aí, ó, viu? E o colágeno, vamos repetir aqui pro pessoal de casa, porque eu acho que outra vez a gente comentou sobre isso, mas o colágeno, como é que ele funciona realmente? Vale a pena tomar colágeno todo dia, em pó? Como é que é isso? Então, a questão é que aqui nas gomas, né, aqui na Farmatec, a gente trabalha com colágeno verisol. O verisol, na verdade, ele é um peptídeo, então ele é um colágeno que foi hidrolisado, fragmentado num tamanho bem pequenininho, que o corpo consegue assimilar, chega lá na célula que produz o colágeno propriamente dito, né, o fibroblasto, e estimular essa célula a produzir mais colágeno. Então é diferente do que a gente tem no mercado, né, de colágenos hidrolisados, que esses a gente vai pensar em aporte proteico. Vamos supor, eu não tolero whey, não tem uma boa digestibilidade, ou a proteína vegetal é muito ruim, aí tu pode tomar o colágeno hidrolisado, mas ele vai funcionar como aporte proteico. Se tu quiser um colágeno direcionado para pele, para cabelo, para unha, para celulite, tem que ser o verisol. Muito bem, então tá aqui, ó, garantida a minha dose diária de colágeno. Hoje a gente aprendeu um pouquinho mais, então, sobre diversos assuntos importantíssimos para a nossa saúde, né? Para as gestantes, para o nosso cabelo, para a nossa força, enfim, muitas coisas que o Pedro trouxe para a gente, né, aqui na Farmatec. Espero que vocês tenham gostado e amanhã, por onde estará o Dicas da Gigi, hein? Vem comigo!